E aí, pessoal, estamos de volta finalmente. Realmente eu fiquei um tempo afastado, aconteceram algumas coisas na minha vida, começando um curso, trabalho, e tudo isso exigiu uma certa adaptação. Aconteceu que eu fiquei realmente com um tempo bastante corrido e tive que dar uma pausa em algumas atividades que eu estava fazendo, dentre elas a postagem de conteúdo que eu queria estar fazendo. Mas enfim, estamos de volta e eu queria estar justamente voltando nesse momento, porque eu acho que esse seria um vídeo bastante interessante para falar sobre três assuntos. Falar primeiro sobre a questão de uma reflexão que eu queria deixar para vocês. Eu não sei se o resultado foi bom ou ruim, ou então se foi razoável, mas de qualquer forma eu queria deixar uma reflexão para você pensar um pouco se é assim que você está pensando ou não. E também eu queria comentar um pouco sobre o que eu achei da prova, as habilidades que ela exigiram, o conhecimento que ela exigiu, a partir das notas que eu obtive. Eu fiz o Enem novamente esse ano como uma forma de teste. Eu queria estar sempre testando a prova, entendendo como é que ela está funcionando, enfim, ir para o campo de batalha, né? É totalmente diferente você falar sobre um assunto que você só vê de fora, outra coisa é você estar ali sentindo na pele o que está acontecendo, né? Você tendo problema com o tempo, você fazendo a questão ali na hora, então é totalmente diferente do que depois eu pegar a prova e dar uma olhadinha ali para saber como é que foi a prova. Então eu gosto de fazer isso, eu acho que minha informação acaba sendo bem mais direta pelo fato de eu também passar pelo que vocês estão passando. E por último, falar um pouco sobre alguns motivos que fez eu dar essa afastada e até propor algumas dicas, algumas soluções para como é que poderia estar dando continuidade com essa passagem de material. Primeira coisa eu queria falar sobre a questão do seu resultado. Eu gostaria de deixar uma reflexão que é a seguinte: resultado, sendo bom ou ruim, depois ele vira uma métrica. Então, tudo bem você ficar de luto um dia, 2 dias, 3 ou alguns mais, mas isso tem que ser uma coisa passageira, porque no final das contas o que vai importar é que aquilo é apenas um resultado. Quando você se abala demais com algum resultado que você teve, é porque você está botando uma carga muito grande nele. Eu até já falei em alguns vídeos anteriores sobre temas relacionados com isso, porque o controle emocional é extremamente importante. Você tem que entender que muitas vezes quando você se abala demais, você está botando essa carga extra. Como é que seria essa carga extra? Por exemplo, eu estou me dedicando esse ano ao vestibular. Então, se eu tirar uma nota boa e passar, pronto, foi um ano maravilhoso, foi o melhor ano da minha vida. Se eu não tirar uma nota que eu queria, foi um ano que poderia ser jogado fora, totalmente desperdiçado. E quando você faz isso, eu acredito que você está sendo muito rigoroso com você está sendo muito até maldoso, porque você está sendo muito pesado na questão de que você basicamente está decidindo um ano da sua vida por um simples resultado, sendo que não acho interessante agir dessa forma, porque várias coisas aconteceram, não é simplesmente passar ou não passar. Você pode ter aprendido coisas novas, você pode ter desenvolvido outras habilidades, você pode ter tido outras experiências, então um ano não se resume a isso. Tem até uma frase na internet que eu escutei um tempo, que ela falava mais ou menos assim, ela falava que ao mesmo tempo que eu sou bem dinâmico, direto, ali vou para campo de batalha para atingir meus objetivos, eu sou satisfeito com meus resultados. Como é que seria essa analogia? Seria tipo assim: imagina que eu sou um cara que estou fazendo uma dieta e aí eu quero perder 4 quilos. E aí o que acontece? Eu faço o máximo que eu posso fazer ao longo dos meus dias. Então eu faço a dieta toda certinha, eu faço uma atividade física, então faço tudo certinho e começo a emagrecer. E aí no final de uma semana eu vou lá e olho e perdi 1 quilo, sendo que em meu planejamento eu achava que eu conseguiria perder, sei lá, 2 quilos, por exemplo, dessa semana. Então, o que você conclui? É exatamente esse pensamento. Com isso, alguma pessoa poderia ficar frustrada, né? Porque, eu queria perder 2 quilos e só perdi 1, né? Alguma coisa assim do tipo. Mas o que eu acredito que é o seguinte: ao mesmo tempo que eu dei o meu máximo dia após dia para atingir meu objetivo, eu estou satisfeito com o meu resultado. Algumas limitações não permitiram que isso acontecesse. Talvez eu fiz um planejamento que não dava para cumprir nessa uma semana, meu corpo não teria como fazer isso. Alguns outros fatores. Então, isso acaba fazendo com que eu esteja satisfeito com esse 1 quilo no caso, tá entendendo? Porque é mais ou menos essa ideia. Parecem coisas opostas, mas ao mesmo tempo que eu corro para atingir meu objetivo rápido, eu estou satisfeito com minha evolução dia após dia. Então, ao mesmo tempo, você quis correr para atingir o objetivo esse ano, mas de certa forma você talvez não tenha perdido os 4 quilos, talvez você tenha perdido 1, 2 ou até 3.
mas de qualquer forma você está um passo à frente de quando você começou o ano anterior. Eu queria que você fizesse uma reflexão: será se a pessoa que está hoje aqui é a mesma pessoa, tem o mesmo conhecimento que uma pessoa há um ano atrás, você há um ano atrás? Eu acredito que não. Eu acredito que se você realmente teve um ano de preparação, você aprendeu conteúdos novos, você teve muita coisa que serviu, que está te deixando mais preparado para poder ter algum resultado nesse ano. Então, eu acredito que, resumindo tudo, esse luto, tudo bem, um dia, 2 dias, mas no final isso vira resultado. Você tem que sentar, olhar o que foi que você fez, o que foi que deu certo, o que foi que não deu tão certo. Então chegar, eu estudei natureza dessa forma, minha nota subiu 100 pontos, que legal, deu certo, então continua, talvez está dando certo. Eu estudei linguagem dessa forma, minha nota não subiu, ficou mais ou menos a mesma coisa, aumentou 10 pontos, diminuiu 10, ficou a mesma coisa. Então talvez essa tua estratégia não deu tão certo, então vamos tentar uma estratégia diferente. Então a partir disso, sentar, fazer uma reflexão, comparar o teu resultado com o resultado de um ano anterior e ver o que realmente deu certo, o que realmente melhorou e aquilo que talvez não tenha melhorado tanto, e mudar a estratégia, fazer uma estratégia diferente, porque também ficar fazendo a mesma coisa todo ano muito provavelmente não vai te levar a nenhum lugar diferente, né? Vai continuar tendendo a fazer com que você tenha o mesmo resultado. E para encerrar essa parte do vídeo, eu queria deixar uma frase que eu acho que resume tudo isso que eu quis falar, e tentar procurar o lado positivo desse resultado, que ele fala mais ou menos o seguinte: estar no controle da sua mente significa que literalmente qualquer coisa que aconteça pode ser uma fonte de alegria. Então isso resume mais ou menos essa questão de que você tem que procurar sempre o lado positivo de qualquer coisa e tentar entender como que isso pode te tornar mais forte, te tornar maior. Então, independente dela aparentar sua notícia boa ou ruim, você tem que buscar sempre esse lado positivo. E era isso aí que eu queria estar falando nesse momento. Falando um pouco das notas aqui agora, né? Eu vou botar alguma foto aqui das notas que eu tirei e o que eu achei da prova. Falando primeiro de linguagens humanas, bem rápido, eu quero focar bastante mesmo na matemática e na redação. Mas falando em linguagens humanas, esse ano foi um ano um pouco diferente. Eu não tive tempo para me preparar porque eu estava fazendo outras coisas, eu estava dando bastante aula, eu estava também fazendo meu curso de medicina que eu já comecei. Então eu não tive muito tempo para ajudar e acabou que eu tive que fazer a prova muito com conhecimentos que eu tinha guardado, né? Então muita coisa específica, se a questão fosse muito específica, eu com certeza não acertaria. E foi uma coisa que eu percebi: a minha nota de linguagens humanas, eu consegui manter a mesma nota mais ou menos do ano passado que eu fiz. Isso só comprova algo que eu já acreditava, que tipo assim, o Enem ele é muito mais técnica do que conhecimento, é muito mais você entender como funciona a prova e saber como responder a prova do que puramente conhecimento. Então não é aquela prova extremamente decorativa, não é tipo um ITA ou um IME da vida, que é basicamente conteúdo. Não, se você entende mais ou menos como funciona a prova, você consegue ter bons resultados. E eu consegui ver que eu não lembrava de muita coisa de humanas e consegui tirar uma nota muito, muito boa, porque as questões não eram tão específicas. Se a questão fosse bastante específica, bem detalhada, eu tenho que saber detalhezinho por detalhezinho, eu provavelmente tiraria uma nota bem abaixo do meu ano anterior. Mas como isso não aconteceu, eu praticamente lendo o enunciado com bastante atenção, procurando algumas pistas que falavam que alguma alternativa estava errada ou não, eu consegui matar muitas questões, consegui manter uma nota boa tanto em linguagens como em humanas. Falando de natureza, aí já é um contrário. Natureza realmente, na hora que eu abri a prova, a primeira reação que eu tive foi: eita, natureza realmente, o cara tem que estar estudando, porque realmente a prova não é fácil. Eu consegui ainda tirar uma nota muito boa, eu acho que foi a nota que eu mais me surpreendi, porque eu realmente não imaginava que eu conseguiria lembrar de tantos conteúdos assim, e realmente era uma prova difícil. Algumas questões eu acertei, mas respondia com uma certa insegurança. As de física e biologia foram melhores para mim, porque biologia eu conseguia lembrar bastante, e a de física porque envolve muito cálculo, então acabava que eu lembrava das fórmulas, então ficava bom para mim. Mas tinha muito conteúdo, principalmente da parte de química, que era um pouco complicado de lembrar, mas realmente natureza é uma matéria que tem que se estudar bastante. A prova de natureza do Enem não é fácil, cobram coisas bem específicas, é uma prova que exige bastante, né? E agora falando
da matemática. Vamos falar da matemática primeiro. Eu consegui fechar a prova, né? Eu consegui fazer nesse ano as 45, ano passado eu tinha feito as 43, e matemática eu não sei se tem muito o que falar, porque eu já fiz um vídeo que eu falo como é que eu estudo matemática, mas basicamente é aquilo que eu falei naquele vídeo. Se você quiser, você procura aí no canal, que você encontra como estudar matemática, e é como eu falei, eu não tenho... eu não vejo outra forma melhor do que estudar por modelos de questões. Você mais ou menos já sabe o que vai cair, você vê a questão na prova, essa questão é aquela questão que parece com aquele modelozinho, então você já vai sabendo o que tem que responder a questão. Você, quando tem uma questão que pode ser uma pegadinha, você já consegue identificar que ela pode ser pegadinha, você consegue marcar com certo cuidado. Então tudo isso ajuda, tudo isso faz com que você consiga acertar todas as questões de matemática. É uma matéria que realmente eu acho que estudando da forma correta você consegue ter uma evolução muito grande. Gostando ou não de matemática, você consegue ter uma evolução muito boa justamente estudando da forma correta. Foi isso, como eu falei, no ano passado eu tinha feito 43 e eu falei que quando você começa a entender os modelos de questões, geralmente quando você erra uma questão ou outra é porque às vezes uma falta de atenção na hora, o próprio cansaço, quer queira quer não, você tem que estar bem preparado mentalmente para responder 90 questões, porque senão você se distrai em algum momento e acaba não percebendo um detalhe de uma questão que pode fazer você errar. Mas dificilmente é falta de conhecimento, de tipo, realmente você vai olhar para a questão e dizer, não, eu não tenho a menor ideia do que tem que fazer. É muito pouco provável que isso aconteça quando você começa a entender os modelos de questões de matemática. Falando da redação, foi muito engraçado porque eu não tinha feito nenhuma preparação para redação, e independente do tema, como eu falo, se você tiver um modelo de redação, fica muito mais fácil. Eu tirei 920 na redação e eu escrevi exatamente o mesmo texto que eu escrevi no ano passado, que eu tirei 940. O mesmo texto, temas completamente diferentes. O tema do ano passado falava relacionado de manipulação com a tecnologia. Esse tema desse ano falava de democratização do cinema. E eu também já fiz esse texto quando eu estava treinando no ano retrasado. Eu tinha feito ele para meio ambiente, eu já tinha feito para feminicídio, ou seja, temas totalmente diferentes. E quando você tem um modelo de redação, isso funciona. Eu também ensinei esse modelo para alguns alunos presenciais. Foi até engraçado, eu vou falar de um em questão, só para vocês terem ideia da importância de você ter um modelo de redação. Eu ensinei para um aluno 3 dias antes da prova, a primeiro dia do Enem, né? Linguagens Humanas e Redação. 3 dias eu cheguei para ele e falei, cara, o modelo é esse, você vai fazer a redação dessa forma, você vai decorar essas citações e você vai, decora o máximo que puder aí, dá para conseguir decorar em 2 dias e você vai fazer a redação exatamente dessa forma, pois o cara não tinha feito nenhuma redação no ano, ou seja, ele não tinha treinado, ele já estava há muito tempo também que ele não estudava, porque ele era um cara que vinha de um curso, ele já estava anos e anos que não estava estudando para o ensino médio, ele estudou para redação somente nesse momento, ele não fez curso, não fez nada, chegou na redação e tirou 900. Eu acho que eu vou até trazer um vídeo conversando com ele, vou falar com ele, para ele aparecer aqui e falar um pouco sobre essa experiência que ele teve. E como eu falei, cara, 3 dias, não fez nenhuma redação, pegou o modelo, aplicou, entendeu como funciona, se adaptou na hora da prova e tirou 900 sem ter feito uma redação no ano. Então, é totalmente possível isso. Como eu falo, o Enem não é muito de você, não é necessariamente o que sabe mais que passa, mas aquele que é mais estratégico. Então, se você for estratégico, você consegue facilitar muito sua vida. Teve gente que eu tenho certeza que fez 30, 50 redações e não tirou 900, que esse cara tirou apenas entendendo o modelo de redação e decorando algumas citações. E não foi, o tema foi sorte, porque foi um tema totalmente, acho que ninguém esperava esse tema, para você ver, foi um tema que não era tão comum e mesmo assim o modelo funcionou. Então, funcionou esse ano, funcionou ano passado, então acho que está bem claro que realmente funciona. Cada vez mais você vê pessoas que tiram mais de 900 em redação no Enem e os caras nas entrevistas falam que tem modelos. A maioria dos meus colegas que estudam comigo falam que tinha algum modelo de redação para fazer a prova. Então é muito raro você ver um cara que vai simplesmente na inspiração, escreve o que o coração está falando lá na hora e consegue tirar uma nota. Isso dá muita margem para dar errado, porque enfim, muitas vezes se você tira um 800 na redação, isso é o suficiente para te tirar da competição.
E por último, falar sobre a questão dos vídeos, né? O que foi que aconteceu foi que minha rotina está bem corrida mesmo, porque o curso é bem puxado. Eu realmente não esperava que o curso fosse tão puxado assim. Ele gasta muito tempo, porque você tem que decorar muita coisa, é bem puxado. É um curso muito bom. Eu estou até surpreso, porque eu sou muito de exatas. Eu imaginava que eu não fosse, talvez, gostar tanto de estudar os conteúdos, que talvez eu gostasse mais da prática, quando chegasse lá na residência e tudo mais, no internato, mas eu achava que eu ia ter um pouco de dificuldade de gostar, em questão de gostar dos conteúdos, e eu vi que não, é muito interessante, porque enfim, você começa a entender o corpo humano e realmente é um curso muito bom, mas ao mesmo tempo ele gasta muito tempo, você tem que, são muitas horas de aula, por exemplo, esse semestre eu vou ter 39 horas de aula semanais, então é muita aula, e fora que você tem que estudar, você não aprende muita coisa na aula porque é muito conteúdo, você tem que estudar em casa, então já gasta muito tempo. Eu também trabalho, eu dou aulas num colégio daqui da região, é o Instituto Dom Barreto, você pode até dar uma pesquisada, ganhou o primeiro lugar do Enem no ano passado, no ano retrasado, quer dizer, não, no ano passado mesmo, a melhor escola, né, do Brasil. Então é uma escola que fica aqui no Piauí, escola muito boa, e eu ajudo lá o pessoal, sou do corpo que orienta o pessoal que está no terceiro ano e no pré. E também tem alunos particulares, que essas duas aí são minhas fontes de trabalho. Então acaba que quando eu não estou estudando, quando eu não estou no curso, eu estou dando alguma aula particular, ou então alguma aula lá na escola, e isso acaba que meu tempo ficou bastante reduzido. E para fazer um vídeo desse, quando você vê assim aqueles vídeos, parece que foi algo de 10 minutos, porque um vídeo de 5 minutos, o cara deve ter gastado uns 15 minutos para fazer, mas não demorava muito, porque você tem que editar o vídeo. Só para vocês terem uma ideia, um vídeo daquele de 5 minutos eu demorava tipo cerca de 6 a 8 horas para fazer, então isso acabava ficando bastante cansativo para estar fazendo, e isso acabou que atrapalhou eu de estar dando continuidade. Inclusive eu queria propor uma solução que era justamente essa. Eu tentei mudar aqui um pouco o setup do local, né? Eu simplesmente botei um mini tripé aqui e estou falando aqui de frente para a câmera. Eu não pretendo fazer muita edição, e eu queria também deixar a opinião de vocês, porque dessa forma fica muito mais fácil para mim, né? Eu não preciso ficar editando, cortando frase por frase. Eu posso falar algumas coisas aqui um pouco, talvez não vai ser tão direto como vai ficar no vídeo, mas vai ficar algo mais espontâneo, porque realmente eu vou falar o que eu estou pensando aqui na hora. Então eu acredito que vai ter suas vantagens, vai ter sua desvantagem, mas fazendo dessa forma eu consigo gravar muito mais conteúdo. Então eu acho que é muito mais importante eu trazer informação, trazer o conteúdo, do que simplesmente ficar procurando um cenário perfeito para poder estar passando isso aí e postar, sei lá, um vídeo de 5 minutos por mês para vocês. Então eu acredito que se eu fizer isso eu consiga trazer mais conteúdo, e é por isso que eu falei que eu tentei fazer daquela forma, mas eu acho que não se adequa. Talvez esse vídeo eu fale um pouco gaguejando alguma coisa, porque eu não vou cortar muito, e também quando eu voltar a gravar naturalmente isso vai melhorar, mas eu acho que vai ficar muito melhor dessa forma, porque eu vou estar trazendo mais conteúdo, vou estar podendo ser mais uma fonte aí para vocês estarem se motivando nessa jornada que é extremamente cansativa. E era isso que eu queria dizer, gente. Então acho que esse conteúdo que eu queria trazer para o vídeo já foi feito, e é isso mesmo, cara. Não desiste, porque se é o teu sonho, você tem que correr atrás. Não é fácil, em nenhum momento era para você achar que seria fácil, mas eu te garanto, cara, que pode ter certeza que no final sempre vale a pena. E é isso aí, galera. Valeu, tchau!